Olá, boa noite, meus queridos amigos e amigas que estão presentes na live dessa noite do canal Espírita, do Centro Espírita Irmão Estrela, da cidade de Serrinha, no estado da Bahia, né? A região chamada Região Cisaleira. Esta noite teremos aqui a presença no nosso canal do querido amigo Dr. Sérgio Tisse, né? Com o tema A Memória e o Tempo. Mas para ilustrar a nossa noite, começamos com a musicalidade do maestro Vinícius Marques. Boa noite, maestro. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os ouvintes, ao nosso Dr. Tisse. Sempre uma honra poder contribuir com a música. Muito obrigado pela sua presença. E agora é com você. Nos ilustre aí com a sua bela música, com o seu belo piano. Vamos lá. Vem, Senhor, habita em mim, tens meu coração, entrego minha vida em prol da tua obra de amor. Transforma este coração, minha vida está em tuas mãos, dedico a ti todo meu louvor, vem me usar, Senhor, que este dom que tenho em mim seja usado para ti, nesta obra de amor, dedico a ti, Senhor, e o mundo inteiro vai em um só coração cantar louvores a ti, em forma de oração, irmãos de toda fé, todos a te adorar, unidos sempre estaremos, Jesus a te amar, unidos sempre estaremos, Jesus a te amar. Vem, Senhor, habita em mim, tens meu coração, entrego minha vida em prol da tua obra de amor, transforma este coração, minha vida está em tuas mãos, dedico a ti todo meu louvor, vem me usar, Senhor, que este dom que tenho em mim seja usado para ti, nesta obra de amor, dedico a ti, Senhor, e o mundo inteiro vai em um só coração cantar louvores a ti, em forma de oração, irmãos de toda fé, todos
Juntos a te adorar, unidos sempre estaremos, Jesus, a te amar. Unidos sempre estaremos, Jesus, a te amar. Poesia, melodia, entrelaçam em sintonia, livres pássaros em contraponto a voar. Refletindo se luz nos conduz ao divino, nos conecta ao sagrado hino, arrebatando, destrói as amarras da insensibilidade, trazendo à tona toda a verdade. Desperta a plenitude, aflora o belo, as virtudes, na riqueza do canto que revelas, pois fazemos parte desta sinfonia divinal, em que todos são chamados ao coro celestial. Desperta a plenitude, aflora o belo, as virtudes, amando e amenizando as feridas, transcendendo, avançando para transformar, dando um novo sentido à vida. Desperta, desperta, desperta a poesia, desperta. Lê, 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 lê. Poesia, melodia, entrelaçam em sintonia, livres pássaros em contraponto a voar, revestindo-se em luz, nos conduz ao divino, nos conecta ao sagrado hino, arrebatando, destrói as amarras da insensibilidade, trazendo à tona toda a verdade. Desperta a plenitude, aflora o belo, as virtudes, na riqueza do canto que revelas, pois fazemos parte desta sinfonia divinal, em que todos são chamados ao coro celestial. Desperta a plenitude, aflora o belo, as virtudes, amando e amenizando as feridas, transcendendo, avançando para transformar, dando um novo sentido à vida.
Uma folha que cai pela manhã e o brilho deste sol que me aquece nessas coisas que ninguém quase percebe. É que eu posso te encontrar. Tanta coisa ainda tenho que aprender. Te sentir na alegria de viver, na esperança de um dia estar contigo. Vou agora agradecer. Eu te agradeço, os meus olhos que contemplam o mar. Eu te agradeço por tudo que você me dá. Eu te agradeço as mãos que colhem uma flor. Eu te agradeço pela beleza do jardim do amor. Eu te agradeço o pai, a mãe, o filho, o avô. Eu te agradeço a linda história que recomeçou. Eu te agradeço poder fazer agora o que eu não fiz. Eu te agradeço fazer a gente um pouco mais feliz. Eu te agradeço os meus pés que podem me levar. Eu te agradeço caminhos que eu puder trilhar. Eu te agradeço momentos para poder te ver. Eu te agradeço pela vontade de lhe agradecer. Te agradecer. Um rio que corre, ele segue o seu destino. Vamos ter que trilhar, construir a nossa história. Se chorar, se sofrer, vai lembrar que é um novo dia e o amor que vem de Deus nos guiará. Já é hora de plantar esperança e alegria, de sonhar, de viver, crescendo a cada dia, aprender a servir com fé e humildade, e nascer, despertar. Veja o sol, como é lindo o sol. Sintam as flores que nos convidam a se abrir, a sorrir, a cantar e amar. Ser feliz, a voar, a cuidar, como um rio que corre, ele segue o seu destino. Vamos ter que trilhar, construir a nossa estrada.
Se chorar, se sofrer, vai lembrar que é um novo dia e que o amor de Deus nos guiará. Já é hora de plantar esperança e alegria, de sonhar, de viver, crescendo a cada dia. Aprender a servir com fé e humildade, renascer, despertar. Veja o sol, como é lindo o sol. Sintam as flores que nos convidam a se abrir, a sorrir, a cantar e amar. Ser feliz, oh, 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 oh. A voar, a cuidar. Obrigado, Vinícius, pelas suas belas interpretações nesta noite. Agora vamos trazer até nós o nosso querido amigo Dr. Sérgio Tisse. Boa noite, Dr. Sérgio Tisse. Seja bem-vindo ao Centro Espírita Irmão Estrela. É com imensa alegria que o recebemos esta noite. Obrigado, Péricles. É uma alegria para mim também poder estar com vocês, amigos de Serrinha, poder escutar o Vinícius, transformando o nosso encontro num verdadeiro sarau, eu diria iluminado pela arte e pelos conteúdos da doutrina espírita, não é, que nos chegam e sobre os quais nós vamos poder conversar um pouquinho hoje. Parabéns também, viu, Vinícius, pelo seu trabalho. Obrigado. E agora, para brilhantar mais ainda a nossa noite, ele vai nos felicitar com a oração para iniciar o nosso trabalho da noite. Vai ser uma oração musicalizada. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se és perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Senhor, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, ministro. Muito lindo. Essa oração digamos assim, é uma dávida de Deus, né? Nos remete a várias coisas, a felicidade, a tranquilidade e a conquista do amor. Gratidão, Vinícius. Daqui a pouco o maestro volta para nos brindar no final da palestra. Até mais. Bom, doutor Sérgio, gratidão pela sua presença nesta noite. Nós ficamos bastante felizes, agradecemos bastante a sua participação. E eu queria dizer que o doutor Sérgio vem lá da Sociedade Espírita Reencontro do Rio de Janeiro, né? Ele também é médico e professor de medicina, bacharel em física, é um grande estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade, e também é o criador no Facebook da Prece da Humanidade. Eu tenho um imenso prazer de participar todos os dias às 17 horas, e aqueles que tiverem interesse, só é se inscrever lá, pedir para participar, que ele libera imediatamente. A conexão do doutor Sérgio caiu aqui. Está me ouvindo, doutor Sérgio? Está ouvindo, doutor Sérgio? Está me ouvindo agora? Sua conexão tinha caído. Houve alguma coisa aqui, acho que foi na minha conexão. Foi. De qualquer forma, tenha uma boa noite, uma boa palestra. Muito obrigado, Félix, pelo convite, pela oportunidade. Então, vamos conversar sobre esse tema que vocês escolheram, não é, Félix? Chama-se a memória e o tempo. Vale dizer, neste início, que, na verdade, esse estudo ele tem a ver com um livro chamado exatamente assim, A Memória e o Tempo, que é um dos livros do Dr. Hermínio Correia de Miranda, já desencarnado, e que, claro, vai tratar sobre essas duas questões, que são questões que importam em vários sentidos, importa para cada ser humano, importa para a vida que nós temos na Terra, lembrando que todos os seres vivos apresentam alguma memória e ela chega no seu contexto mais valioso na condição do ser humano, né? Que, ao contrário dos animais, tem pensamento contínuo, tem consciência de si mesmos, tem memória e assim por diante. Então, meus amigos, vamos ver um pouquinho sobre alguns conteúdos que nos ajudem a refletir sobre isto, porque o que nós estudarmos sobre memória e o tempo pode ser bastante útil para nós, não é? E aí nós vamos buscar algumas questões da física e também vamos buscar algumas questões do livro, que é para nós não fugirmos propriamente da obra de Hermínio Correia de Miranda. Lembrando que Hermínio ele tem um livro
que é da Federação Espírita Brasileira, editado por ela, né? E cujo prefácio é de meu pai, Francisco Thyssen, quando ele era presidente da FEB, que é um livro muito valioso e que se chama Diálogo com as Sombras. Todas as pessoas que quiserem conhecer sobre mediunidade, prepararem-se para dirigir um grupo de trabalhadores da seara mediúnica devem buscar diálogo com as sombras. E eu me lembro, então, muito bem, não é, do prefácio desta obra. É o mesmo autor, que tem também diversos outros livros. Meus Filhos São Espíritos e outros mais, todos eles dentro de uma espécie de sabedoria do autor, que além de trazer de vidas passadas muito conhecimento, ele trabalhou, não é, no âmbito dessas atividades mediúnicas durante toda a vida, né? É um autor de muitos livros. Então, meus amigos, aqui é a capa do livro A Memória e o Tempo, publicado já há muitos anos, 1993, pela editora La Chatre, que é uma editora que já publicou muitos livros espíritas. E aqui uma carinhosa homenagem a Hermínio Miranda, que desencarnou em 2013, portanto, 10 anos depois que ele publicou este livro, que nós vamos refletir sobre ele um pouquinho esta noite. Então, nós vamos encontrar a ideia, né, que ele próprio traz na introdução do livro, um mergulho apaixonante nos mistérios do tempo e de suas relações com a memória integral, utilizando a regressão de memória como técnica de pesquisa e instrumento de exploração dos arquivos indeléveis da mente. Então, esse livro tem muito a ver com esta temática, que é toda uma parte experimental, prática propriamente, e uma parte de concepções teóricas. Com argúcia e clareza, o autor discute o conceito de tempo, reavalia os ensaios pioneiros com a hipnose do século XIX, o século de Kardec, aborda as experiências de Albert de Rochat e as teorias de Freud, até chegar às modernas técnicas da terapia das vidas passadas. Então, esta é uma espécie de uma introdução. E aqui uma imagem para nós, nos vendo como seres humanos, dentro de toda uma perspectiva de realidade que vai muito além do que as nossas consciências comuns alcançam, muito além do que os nossos sentidos humanos percebem, e que nos coloca como filhos de Deus diante de uma escada de ascensão espiritual em meio a todo o grande conteúdo do universo divino, da criação como um todo, não é? Então, isto não é algo que nós lidamos no dia a dia, mas é algo que a obra nos permite refletir. Eu gostaria de lembrar, como uma introdução para o livro, né, a ideia de que nós sempre tivemos, desde Galileu, há meio milhão de anos atrás, não é? Há 500 anos aproximadamente, o trabalho dele, né, Galileu Galilei, um
um astrônomo físico italiano que é muito conhecido na história da ciência, porque ele é o pai do pensamento científico. Ele é o pai do método científico, do método de observação e de experimentação. Então, a humanidade ganhou um progresso extraordinário depois dele. E vieram muitos outros, né? Mas, em termos da física, nós temos a física clássica e a física moderna. De tal maneira que nós vamos com a física clássica até a transição do século XIX para o século XX. Então, a mecânica newtoniana, que é uma imagem dele, que tratou da mecânica básica, da mecânica celeste e das coisas da estática, da cinemática, que são elementos de uma física mais simples. Tudo isto é muito importante e continua sendo válido para a nossa condição de estudarmos a natureza a partir da mãe das ciências, que é a física. Mas havia, naquela época, um problema de difícil resolução que chamou a atenção de todos os físicos da época, e aí nós vamos encontrar uma figura de um físico alemão, que é Max Planck, e ele é o primeiro a trabalhar com a ideia da quantização da energia. Surge a física nova, levando a humanidade a toda uma revolução científica, de tal maneira que a física moderna ela é composta daquilo que nós chamamos de mecânica quântica e da relatividade, ou teoria da relatividade de Einstein, a geral e a especial. Enfim, este é um espírito notável, uma mente brilhante, Isaac Newton, que nos trouxe um enorme avanço no campo científico. Hoje, nós entendemos melhor a mecânica celeste, claro que desde os estudos de Galileu. Galileu usou uma pequena luneta, não é? Um objeto que os artesãos italianos desenvolveram para trazer para mais perto as pessoas, né? Mas ele teve a ideia prodigiosa de levar aquelas lunetas para olhar as estrelas e os planetas. E aí que começa a ciência moderna, que não era naquela época tão moderna como é hoje, mas ele é o pai de tudo isto. E ele examina Júpiter, descreve uma série de questões interessantes, ele confirma as ideias de Copérnico, que dizia que a Terra não era o centro do universo, que, ao contrário, o sistema solar tinha o Sol, e todos os planetas e a Terra também gravitavam no seu entorno, né? Ele foi muito visado, Galileu Galilei, e ele só não desencarnou, não é, na fogueira da Inquisição, porque ele era católico e tinha amigos na igreja, no clero, e foi poupado. Mas ele viveu em prisão domiciliar para o resto da vida, porque ousou combater as ideias aristotélicas, que eram as ideias que a igreja de então seguiam, não é? Ele era um pesquisador e ele usou tanto a luneta, meus amigos, que ele resolveu estudar o Sol. E, observando o Sol com a luneta, trazendo os raios solares para si, ele acaba se tornando cego e desencarna muito idoso, sem visão mais alguma, e no lar, em função das questões daquela época.
Aqui uma ideia de planetas do nosso sistema e a ideia de que hoje nós conhecemos muito. Aqui a Estação Espacial Internacional, a ideia de nós estarmos ganhando, especificamente aqui com o telescópio Hubble, toda uma visão maravilhosa de contextos do universo que nós nunca tínhamos podido observar antes. Aqui sim a estação, de uma maneira mais clara, e aqueles terrestres com roupas especiais, dando a volta no planeta Terra e pesquisando o que tínhamos que pesquisar. Aqui uma sonda da NASA sobre o planeta Marte, tirando informações, revelando uma ideia da evolução científica a partir da física moderna, que desenvolveu inúmeros prodígios para a vida na Terra, inclusive todo esse equipamento que nós usamos, os telefones celulares, os notebooks, que nos permitem estar como que estudando juntos, não é? Aqui uma determinada sonda que pôde observar o planeta Plutão de perto, tudo isto evolução científica como que da humanidade. Aqui a foto mais acurada deste planeta que é Plutão. Então vale a pena nós nos lembrarmos que antes da física moderna nós tínhamos e temos a mecânica clássica, a óptica, o eletromagnetismo, que ainda é clássico, e a termodinâmica. Existem outras áreas da física, mas que essas são as principais para nós nos lembrarmos um pouquinho dos tempos de escola. Então, física moderna é sempre o binômio mecânica quântica, desenvolvida a ideia da quantização da energia por Max Planck e a teoria da relatividade geral e especial por Albert Einstein. Os fundamentos dessas descobertas da área da mecânica quântica aconteceram desde 1900 até 1926, uma quarta parte inicial do século XX. E ali, além daqueles dois, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Max Born, Werner Heisenberg, todos eles espíritos muito preparados que foram nos levando a humanidade a muitos adiantamentos do ponto de vista da ciência em geral. Então, meus amigos, gostaria de lembrar que durante todo o século do seu desenvolvimento, não somente mudou profundamente nossa compreensão da natureza e do universo, como também permitiu a criação de fantásticas tecnologias que fizeram a mais recente revolução da humanidade, a revolução científica moderna. Procurando seguir adiante, vale a pena nós nos lembrarmos de que a física quântica ela é como uma generalização da física clássica. Então, a física que nós temos na quântica é para as pequenas dimensões, de tal maneira que nós vamos ver que a mecânica clássica já é para as dimensões do cotidiano, do dia a dia, e incluindo, claro, as questões dos planetas, das estrelas, dos sistemas solares, das coisas grandes, macroscópicas do universo. Aqui uma imagem de Planck, de 1918. Então, no fundo, ele é o pai da física moderna. Devemos muito a ele, este físico alemão. Todos eles ganharam prêmios Nobel nesta área. Aqui uma ideia de como eles chegaram
a essa descoberta. A teoria clássica sugeria um resultado, mas o laboratório e os resultados experimentais mostraram um resultado completamente diferente. Essa situação que motivou inúmeros físicos a procurarem entender o porquê dessa defasagem, dessa diferença. E aí surge aquilo que na época foi chamado a catástrofe do ultravioleta, e Planck é quem resolve isso, quantizando a energia. Então, meus amigos, o eletromagnetismo ele ainda é lá do período do século XIX, e é Maxwell quem descreve com 4 equações tudo sobre o eletromagnetismo, válido até hoje. E é ele que descreve a luz e o eletromagnetismo como ondas. E aí vem a descoberta dos fótons, que são pacotes de energia. Então, a luz se descobriu, ela tem dupla personalidade. Ela evolui, ela se distribui em caráter ondulatório, como onda, daí a telepatia, inclusive, mas, por vezes, nós temos uma natureza corpuscular da luz, que são a ideia dos fótons. E Albert Einstein ganha o Prêmio Nobel de Física pela teoria da relatividade, mas por causa do chamado efeito fotoelétrico, no ano de 1905. Aqui uma imagem da ideia da dualidade onda-partícula, em que você tem um caráter ondulatório, há uma dualidade e depois, do outro lado, a condição de partícula. Só para nós visualizarmos um pouco isso tudo. Aqui uma figura, uma imagem de Albert Einstein, ainda como muito jovem, em 1921, outro da grande física, Louis de Broglie, na França, aquele que descreveu o átomo de Thomson, que é o Thomson, 1937. Esse é um físico extraordinário da Escola de Física Moderna de Copenhague, na Dinamarca. Niels Bohr tem lá até hoje um instituto de física de altíssimo nível que homenageia esse seu representante, eu diria, uma mente brilhante, contemporânea de Einstein, e eles discutiam todas essas questões, às vezes concordando, mas às vezes discordando. Então, eu queria lembrar para vocês o que nós temos hoje, não é? A ideia, durante o período da codificação, havia uma crença de que o átomo não se podia dividir. Daí a palavra átomo, não divisão. Pois bem, ele era da época, não é, do século XIX. E a evolução da ciência e da física veio mostrando o quanto nós agora conhecemos melhor o átomo que foi devidamente partido em pedaços. Então, prótons, nêutrons, elétrons, nuvens eletrônicas. Hoje, se você perguntar para um jovem estudante de primeiro grau do que é feito o universo, do que é feita a matéria, e ele vai responder, olha, de quarks, leptons e muons. Ou seja, com o avanço, o passar das décadas, nós vamos precisando acompanhar o desenvolvimento da ciência mãe, que é a física. Aqui a ideia de Werner Heisenberg, do princípio da incerteza, que é algo muito bonito, mas nós não vamos hoje aprofundar sobre este aspecto. Ali embaixo, vocês podem ver uma equação, não é? Essa é a equação de Schrödinger, que a equação foi descrita em 1925, também por este físico alemão, e aí uma ideia dela que descreve a física quântica.
É uma equação um pouquinho complexa, mas chama-se a equação da função de onda da física moderna, a equação de Schrödinger. Aqui é a sua figura, numa foto de 1933, e aqui é aquela divisão do átomo, em que nós vamos vendo que, com o passar do tempo, aquilo que nós imaginávamos ou tinha sobre uma visão de uma coisa única, vejam só, ele foi dividido progressivamente, e nessa quarta visão do átomo, lá no seu interior, uma série de questões. Pois bem, aqui a ideia da antimatéria, se tem o elétron de carga negativa, tem o pósitron de carga positiva, imagem de aceleradores nucleares, como este que está aqui, que fica, é o CERN, que fica pertinho de Genebra, na fronteira do cantão francês da Suíça com a própria França. Estive lá também estudando. Então, existem outras questões que nós não vamos abordar, que são próprias do entendimento da ciência no mundo contemporâneo, que é um mundo cheio de transformações. Um dia nós podemos estudar com carinho cada um desses itens, envolvendo supercondutividade, nanotecnologia, multiversos, buracos de minhoca, quintessência do universo e assim por diante. Não vamos ver isto hoje, mas a ideia agora é de entrarmos no que nos interessa mais proximamente. Por que eu fui atrás da física? Não é? Por causa da questão do tempo. Não é? Nós, antigamente, na física clássica, nós estávamos lidando com a ideia do tempo como uma grandeza de caráter absoluto. Hoje, e há mais de um século, nós vamos ver a ideia de que o tempo é relativo. Para vocês terem uma ideia disto, do quanto isto é sério, não que vá mudar o nosso dia a dia para nós que vivemos encarnados habitualmente na Terra, né? Mas se você pegar, por exemplo, dois gêmeos, portanto, nasceram juntos, e aí você constrói um foguete que viaja à velocidade da luz. E aí um dos gêmeos fica aqui conosco na Terra, e o outro gêmeo, ele vai viajar numa velocidade muito elevada, próxima da velocidade da luz, num destino qualquer do grande universo. Passam-se os anos. O gêmeo que ficou na Terra, vivendo a sua vida como nós vivemos a nossa, ele vai envelhecer, não vai? Vai havendo a transformação, o envelhecimento do corpo. Pois bem, este que viajou numa velocidade próxima à da luz, ele, quando volta, se volta na mesma velocidade, ele vai ter praticamente a mesma aparência, a mesma integridade, como se ele não tivesse viajado, como se ele não tivesse vivido aquele período. Ele está igual ou muito perto do que estava antes que a nau, na verdade, o foguete partisse. O que mostra para nós a ideia de que o tempo pode se dilatar e pode se encurtar. Na física clássica, isso não é possível. Isso é aspecto da física nova. Então, isso tem a ver com o nosso tema. Então, se eu vou pensar em memória com vocês, lembro que a memória é o meio pelo qual uma pessoa
recorre às suas experiências passadas a fim de usar essas informações no presente, para uma finalidade qualquer, lembranças da infância, da juventude, dos tempos de escola, dos primeiros aspectos afetivos, não é? De namoro, de casamento, não é? De formação da família, de escolha da sua atividade laboral. Não é? Então, tudo isso tem a ver com a memória. Tudo aquilo que nós estudamos, que nós procuramos nas escolas, depreendermos sobre a vida, sobre a realidade, muito tempo depois, poderia ser agora, nós vamos nos lembrando de questões que foram vividas por nós ou foram estudadas por nós, fazendo parte do nosso conhecimento. Tudo no cérebro funciona através da memória. Então, memória, nós poderíamos dizer, ela tem uma contrapartida biológica, física, através de circuitos cerebrais. Mas a memória, num sentido espiritual, ela é o conjunto das lembranças que estão devidamente gravadas numa memória integral, numa memória profunda, a nível do nosso inconsciente. Mas, se alguém querem ver uma ideia, se alguém aos 65 anos tem uma demência, especialmente Alzheimer, nós vamos ver uma nítida dificuldade, porque o cérebro biológico adoeceu, de que essas pessoas, homens ou mulheres, recordem-se de determinadas vivências suas. Às vezes, vivências de 5 minutos atrás, de 1 ano ou de 10 anos antes. Então, um dos primeiros indícios de evolução de uma demência senil, tipicamente o Alzheimer, é a perda de memória, lapsos de memória. Não que a alma, o perispírito tenha perdido os registros, mas o cérebro não tem condições de acessar esses conteúdos. Nos seus próprios circuitos que se deterioraram pela demência e também porque não acessa a matriz da vida, que é o cérebro do perispírito e a mente, que é própria da alma imortal. Não é verdade? Então, tudo no cérebro funciona com a memória. Caminhamos, falamos e nos comunicamos, porque nos lembramos de fazê-lo. Nós apenas já não precisamos acessar, não é? Eu vou andar agora para frente, porque eu preciso colocar a minha perna primeira à direita, depois inverter a outra e assim por diante. Tudo está num capítulo de automatismo, mas tudo depende de experiência adquirida. A criança pequena, ela não começa engatinhando, depois de muito engatinhar, ela vai se pondo de pé, vai aprendendo a andar, vai andando e aprendido isto, ela o fará para a vida inteira. Se ela não adoecer, ela poderá estar andando até os 90, 100 anos de idade, habitualmente, não é? Pois bem, o cérebro manda secretar um ou outro neurotransmissor ou hormônio quando estamos tristes ou alegres, ou quando sentimos medo ou prazer, porque se recorda em fazê-lo. Ou seja, há uma memória que não é uma memória de lembranças apenas, mas também. Então, há uma ideia de que toda repetição de experiências
depende da memória. Então, memória, quando nós perdemos, é um evento muito delicado e traz consigo, não é, muitos problemas para a pessoa, dependendo do grau, não é, de alteração dessa mesma memória. Então, seguindo adiante, há uma ideia, não é? O estojo do conhecimento. É uma afirmativa de um filósofo grego chamado Cícero. E aí nós vamos ver estojo do conhecimento. O que é isso? Tudo que se conhece está guardado num compartimento. Então, existe a memória no sentido da humanidade. Existe a memória civilizatória, que, portanto, é algo que a civilização alcançou. Está à disposição em todos os registros guardados de todo o percurso da história humana, até o que temos hoje. Mas, claro, cada pessoa, cada um de nós, também tem o seu estojo do conhecimento, das coisas que foi capaz de alcançar, das coisas que se deteve por interesse científico, filosófico, pessoal, para conhecer e guardar para si, como fazendo parte do seu patrimônio espiritual. Memória é patrimônio. Pois bem, uma outra lembrança, memória não é sabedoria, é diferente. Mas nós necessitamos muito da memória. Mas o autor, Hermínio Correia de Miranda, lembra bem que até aqueles que têm certas dificuldades mentais, neurológicas, certos atrasos por causa de síndrome de Down, por causa de microcefalia, que é, mais recentemente, o problema que tivemos no Nordeste, por causa do Zika vírus, tudo isto leva à perda de condições intelectuais, mas muitas vezes a memória está íntegra. Portanto, sabedoria é uma coisa, memória é outra. Patrimônio do espírito. Tanto é o que vocês sabem, quando os desencarnados, portanto, recém-chegados, ou pelo menos tendo sido resgatados das zonas inferiores para estarem refazendo-se num plano um pouco melhor, num posto de auxílio, num hospital, frequentemente a espiritualidade amiga, ela faz com que nós entremos numa sessão de cinema. E no telão, nós vamos ver a nossa história. Não há história sem memória. Então, memória institucional, memória da civilização, memória de cada ser, tudo isto é, vamos dizer, um tesouro do espírito imortal. Então, é por isto que eu comento, é patrimônio do espírito em si. A sua localização a nível cerebral, nós sabemos já muita coisa, mas a verdadeira memória, os arcanos do tempo e das lembranças, isto pertence ao espírito. Querem ver uma ideia? Se nós somos espíritos multimilenares, o cérebro, ele só tem o tempo de vida da encarnação atual. Então, ele lida nas suas impregnações de memória aquilo que aconteceu desde a vida intrauterina, da vida do recém-nascido, até a vida adulta, até aquele instante. Mas e o que nos ocorreu antes? Toda a história
de cada um dos nossos espíritos. Onde está isso? No cérebro atual? Não. Isto está no perispírito. E guardado na sua intimidade mais relevante, na condição da estrutura energética, fluídica do nosso espírito em si. E essa memória, ela é indelével. Tudo fica registrado. Tanto é que aquele dispositivo do telão, ele mal reflete, então, a experiência da vida última, mas ele pode ir lá atrás, incluindo a vivência de cada um até determinados séculos, remotos, portanto, das vidas de qualquer um de nós. Então, outra questão são os acessos. Por que os acessos são interessantes aqui? Porque durante muitos capítulos do livro, Hermínio trata da questão da regressão de memória, de uma modalidade terapêutica, podendo ser útil para casos onde há indicação para se desvendar certos mistérios da vida humana atual de qualquer um, para que, além de uma psicologia comum, seja ela freudiana, junguiana, kleiniana, nós tenhamos condições, buscando uma ideia da transpessoalidade, nós encontrarmos as raízes nos arcanos do tempo, na memória profunda que todos nós temos sobre tudo o que cada filho de Deus já viveu. Não apenas aqui na Terra, qualquer um de nós, mas qualquer um dos filhos no universo como um todo. Aqueles que nunca estiveram na Terra, que nunca precisaram de mundos de provas e expiações para estarem durante um período da sua evolução, bastando a condição humana, a evolução incessante do espírito, para que a memória tenha um papel altamente relevante. Por quê? Porque é patrimônio. Tudo que você viveu, tudo que faça sentido evolutivo, está registrado. Então, ninguém pode se queixar sobre uma coisa, sobre outra, não é? O patrimônio está devidamente lá. Quando olhamos essa figura, não é? Nós temos uma memória que está propriamente no corpo, não é? E nós temos uma memória que está no perispírito, tanto quanto uma memória mais profunda, mais ampla. Por quê? Se nós somos tão antigos, o nosso perispírito, especialmente na sua condição do corpo astral, é algo que é do planeta Terra. Aqui há uma memória, mas se nós nos lembrarmos que somos seres muito mais antigos e que o nosso espírito migrou de Sírios para Capela, de Capela para Terra, em épocas remotas, os nossos perispíritos atuais não são os mesmos dos perispíritos que tínhamos em outros mundos. Por isso que a verdadeira matriz, a essência da vida, é a do espírito. Este é sempre o mesmo, no sentido de que não há mudanças de um para outro. O que há são aquisições. O que há são aperfeiçoamentos. O que há é o processo evolutivo do espírito, qualquer que ele seja filho de Deus. Então, no perispírito está grande parte. No corpo, uma pequena parte, que é a parte que tem a ver com a vida atual, com a reencarnação que estamos vivendo hoje.
Em terapia regressiva, nós podemos acessar, por métodos hipnóticos, indutores de desdobramento e de uma espécie de um retorno ao tempo. No tempo, nós podemos buscar aquilo que seja eventualmente relevante para se entender determinadas escolhas, atitudes, contextos de sofrimento, de dificuldades, limitações que estejam atrasando, por assim dizer, o nosso processo evolutivo nesta vida. Nós enfatizamos muito bem que terapia de vidas regressivas, de vidas anteriores, é algo que tem indicações em casos muito específicos. Ir ao passado, procurando por curiosidade uma experiência interessante qualquer, não é? Todo mundo sonhando em ter sido príncipe ou princesa, ou vivendo num castelo cheio de auxiliares à sua disposição, tudo isto é muita bobagem. E, na verdade, nós precisamos lembrar uma coisa: Deus, na providência a favor da criatura humana, dos seus filhos, pelo menos no contexto da Terra, fez com que, quando nós nascêssemos de novo, nós esquecêssemos tudo. Isto é providencial, para se desvendar o passado. Temos que ter razões médicas. Do contrário, deixemos como a providência divina fez. Eu tenho casos de pessoas, me lembro uma muito bem em Porto Alegre, a mãe desesperada me liga, dizendo: doutor Sérgio, a minha filha acabou de sair de uma sessão de regressão de memória com um dos mais especializados colegas nesta área, Porto Alegre, e teve uma crise convulsiva na rua, saindo do consultório. Bateu com a cabeça no chão, fez traumatismo crânioencefálico, ficou 1 mês na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E aí nós fomos ver o que tinha acontecido. E o que aconteceu? O terapeuta levou o caso dela a regredir a uma vida anterior, onde havia qualquer coisa supostamente do interesse terapêutico dele. E aí houve algo durante a reunião, em geral, depois do fechamento do trabalho, se retorna ao presente. Assim como se foi ao passado, se retorna ao presente. Houve algum problema e ela foi deixada no passado, sem que o terapeuta ou ela percebessem no primeiro momento. A alma dela ficou desdobrada e, nesse desdobramento, ela tem uma tontura e cai e bate com a cabeça. E vai ter 1 mês com risco de vida, precisando viver internada naquelas 4 semanas. Então, isso não é simples, não é? A fisiologia da alma para estas questões, ela ainda é muito pouco conhecida. Então, toda a prudência, a cautela em busca destas questões. Agora, Hermínio Miranda era um especialista, não é? Com uma base espírita extraordinária, trabalhou décadas e décadas com essas possibilidades, nem tanto para ações a nível de consultório, porque ele não era um profissional de saúde, mas para as pesquisas que ele fazia na área da espiritualidade, nas curvas de espaço e de tempo. Por isso que a leitura do livro é uma leitura muito oportuna. E fica, claro, a recomendação
de vocês procurarem conhecer a obra mais de perto, não é? A curva de espaço-tempo, a ideia da ampulheta, não é, marcando o símbolo da passagem do tempo, além, claro, de todos os relógios. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo também? O que é o tempo? Uma ideia, sucessão de minutos, horas, dias, séculos. Tipicamente, na visão humana terrestre do tempo. A noção em senso comum de tempo é inerente ao ser humano, visto que todos somos, em princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos. Não é? É uma dinâmica linda, a sequência cronológica. O Sérgio, está me ouvindo? Liga esse microfone que está fechado, para ver se... Tivemos um problema técnico com o som do Dr. Sérgio, mas já ele volta. A conexão dele caiu, a internet. Embora eu esteja o vendo... O senhor consegue ligar esse microfone dessa câmera que está aparecendo aí? Que o outro caiu, a outra conexão. A imagem está ótima, só o som que está bloqueado. Muito bem. Pronto. Está me ouvindo agora? Estou. Eu acho que o meu sinal caiu. Caiu. E eu estou entrando por um outro computador para retomar o nosso estudo. Continuemos, então. Obrigado. Tá bom, querido. Meus amigos, nós estávamos lembrando sobre essa noção sobre o tempo e a passagem, especialmente do tempo no relógio. Mas a ciência evidenciou em várias vezes que os nossos sentidos e percepções são mestres em nos enganar. Vocês vão lembrar disso em seguida. O tempo do relógio é uma coisa, e a sensação de tempo é completamente diferente. Não é verdade? Então, se nós nos lembramos, a exemplo, todos certamente já afirmaram de forma mais natural: o tempo corre, esse ano passou depressa,
ou o contrário. Ou mesmo, esta aula não acaba. Não é uma impressão que nós temos, uma definição científica mais precisa faz-se certamente necessária e com ela ver-se-á, entre outros, que o tempo, em sua acepção científica, não flui. O tempo simplesmente é. Notável complexidade do fenômeno chamado tempo. Matemáticos, físicos, filósofos e curiosos ao longo da história da humanidade, todo mundo, né, na Terra tentando dizer para si e para a humanidade o que é o tempo, não é? Então, todos os pensadores na área da ciência exata, na área da filosofia, não é? E até curiosos tentando entender melhor a questão do tempo. Contudo, dificilmente chegar-se-á a um consenso da definição absoluta e definitiva de tempo, porque ele é, para o ser humano, como em senso comum, apenas um evento psicológico, apenas uma sensação derivada da transição de um movimento. Ou seja, há um tempo absoluto, mas no dia a dia nós lidamos também com a questão da relatividade quanto a esta grandeza chamada o tempo. É o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. Interessante, esse autor é um autor muito famoso na área da física, ele é um especialista numa área da física chamada gravitação. E aí a resposta, alguém pergunta para ele, o que é o tempo? É o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. Albert Einstein respondendo a mesma questão. Uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Na Rádio Relógio do Rio de Janeiro, há décadas atrás, uma expressão que a rádio veiculava. Cada segundo que passa é um milagre que jamais se repete. Uma ideia, não é, de transcendência, uma ideia da existência de cada um, a cada segundo, como um milagre a favor da vida dos indivíduos, da vida das estruturas do grande universo. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei mais. Portanto, há toda uma incógnita aqui. Então, é importante nós nos lembrarmos, como espíritas, como premissas, existência do espírito, ser consciente em evolução. Existência de um corpo energético, organizador biológico, a que chamamos perispírito. Além disso, preexistência do espírito à sua vida na carne e sobrevivência depois do espírito à morte do corpo físico. Outras premissas, sua permanência por algum tempo numa dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais. Tanto é que nós não temos a menor ideia, quando estamos reencarnados, do que aconteceu na erraticidade. E vejam que curioso, de um modo geral, nós não nos lembramos de nada do que acontece durante o sono fisiológico. Nós nos desdobramos quando nós adormecemos.
E ao recuperarmos a vigília na manhã, por exemplo, do dia seguinte, afora os sonhos, que é uma forma de lembrança, nós não temos a menor ideia onde estávamos, com quem estávamos, fazendo exatamente o quê. Por quê? Porque quando estamos nesta outra realidade dimensional, tudo nos escapa aos sentidos habituais. Seu retorno em um novo corpo físico para nova existência na carne. Sua responsabilidade pessoal pelos atos praticados no bem ou no mal. No livro em si, nós vamos ver alguns tópicos que eu selecionei, entre outros, muitos. Regressão de memória. Essa é a ênfase do livro. O futuro já existe? Vejam que pergunta curiosa. O que é que vocês acham? Quando alguém que tem uma sensibilidade maior, não é? Que tem uma visão profética. O que é o profetismo? Se não uma antecipação extraordinária sobre o futuro. Claro que existem aqueles que podem, numa consulta especializada, terem uma visão de alguns anos ou décadas depois da vida de um encarnado qualquer na Terra. Mas os profetas do judaísmo, os profetas do Antigo Testamento, eles adiantavam, como Jeremias, Isaías, Daniel e outros, questões que só aconteceriam séculos depois. E eles tinham uma noção exata quando se referiam, inclusive, à vinda de Jesus. Vocês sabem disso. Então, nós poderíamos perguntar, será que o futuro já existe? E por isto, ele é acessível àqueles que têm como que uma condição maior de sensibilidade. Isso tudo ainda é objeto de pesquisa. Alguém poderia dizer hoje, lá no futuro, como é isto? Será que já nós não podemos antever este futuro conhecendo o que temos hoje? Querem ver uma curiosidade? Eu vou contar para vocês uma lembrança. São muitas. Mas eu me lembro na casa espírita, aqui no Rio de Janeiro, a questão de 4 anos e meio atrás. Uma entidade esteve conosco no final de uma reunião mediúnica para cuidarmos de pessoas com problemas de saúde e ficamos conversando um pouquinho na etapa de avaliação. E este espírito disse para mim, vocês vão viver questão muito importante relacionada a um vírus. 4 anos e meio atrás. A entidade desencarnada chegou para nós e afirmou, naquela época, eu estudava como médico as questões do vírus Ebola. Então, nós temos inúmeros vírus na história da humanidade. E nossos irmãos de alguns países do norte da África estavam morrendo com hemorragia severa por causa do vírus Ebola. E depois, né, ou já naquela época, nós tínhamos Zika, chikungunya, dengue e assim por diante. E eu ficava achando que era isto. E 2 anos e meio depois, surge o SARS-CoV-2, causando 3 milhões de mortes há um pouco mais de 1 ano e meio. Eu tenho certeza que a entidade, com uma
condição de enxergar o futuro, estando com mais facilidade para isto, porque era uma entidade desencarnada. Então, no mundo espiritual, há uma outra equação de tempo. As coisas não são como são aqui entre nós. Tanto é que, volta e meia, nós entramos para ajudar encarnados em contextos de vidas anteriores, de dramas experimentados muitos séculos antes, e encontramos espíritos desencarnados que estão em regiões de dor e infelicidade, em regiões de trevas, por muito tempo. Por exemplo, por causa de um conflito medieval, ou da peste negra na Europa, também medieval. O que é isto? Nós temos que estudar. Outra ideia do livro é a ideia da recapitulação e dos fenômenos de quase morte. Porque nos fenômenos de quase morte, nós vamos ver coisas extraordinárias. É uma live, só esse tema. A ideia de que nós podemos ir ao passado, nós podemos antecipar o futuro. Podemos pensar num videotape da vida. Essa é uma expressão que caiu em desuso, não é? Porque ninguém mais usa fita cassete, gravador em fita magnética. Isso não existe mais, não é? São peças de museu. Mas a ideia de que tudo está gravado, nada se pode perder, a não ser, vou contar uma outra questão para vocês. Às vezes, vamos cuidar de uma criança com autismo, que comprometeu-se muito numa guerra recente qualquer. Já arrependido, vem para uma nova experiência. Ou então, não vem arrependido, vem contrariado. Vem numa reencarnação compulsória, obrigatória. Quando está dormindo, desce para as regiões infelizes de onde foi tirado para ser ligado a um corpo físico novo. Então, frequentemente, quando nós pensamos na reunião mediúnica para assistir os casos graves na medicina, nós, em geral, nós vamos pensando e encontrando obsessores. Cuidamos deles todos. Sejam alguns, sejam muitos, com mecanismos ou técnicas apropriadas. Mas, às vezes, é importante nós trazermos o paciente, a alma dele desdobrada. Vamos dizer que eu estou cuidando de um caso que nos solicitaram ajuda lá da Austrália. Como é que eu vou fazer para interagir com a criança? Então, para mudar questões do cérebro, para trabalhar a ideoplastia e outros mecanismos terapêuticos, eu preciso trazê-lo. E aí ele vai manifestar-se pelo médium ao meu lado. E aí eu vou dialogar com ele. E eu vou aplicar nele aspectos do magnetismo de cura, sobre o qual tão bem falava Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Não é assim? Então, a incorporação de pessoas vivas é uma prática razoável, pouco conhecida, é verdade. Mas eu, às vezes, preciso ter ao meu lado aquele que traz, se na vida presente ele tinha, por exemplo, 4 anos de idade, quando ele chega para mim para o diálogo, ele tem 30. Então, isso tem a ver com a dinâmica nas questões da memória e do espaço-tempo. Noções da física eu havia comentado, curva, espaço-tempo, um pouquinho também. Outros tópicos da obra
consciente, subconsciente e inconsciente, estados alterados de consciência, fenômenos psíquicos, o perispírito e as suas divisões. Memória integral, banco de dados, arquivo morto, reencarnação, a faculdade de esquecer ordenadamente os eventos que afetam cada um de nós. Isso é um aspecto muito belo desta obra e da fisiologia neurológica, da ideia de neurociências para as coisas que nós vamos conhecendo para buscarmos alívio do sofrimento humano por muitas doenças. Memória, portanto, consciente, subconsciente, inconsciente. E ainda temos a memória extracerebral. De quem é a memória extracerebral? É a memória anímica. É a memória do perispírito com a alma. Lembrando que vários tentaram trabalhar o tema do tempo e da memória, que é o título do livro de Hermínio. Paracelso foi considerado médico maldito porque estava adiante do seu tempo. Paracelso é Hahnemann. Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia, voltando para trazer toda uma medicina maravilhosa, homeopática, para as possibilidades de tratamento das doenças humanas. Mesmer e os fluidos, não é? O pai do magnetismo, muito antes de Allan Kardec, que, aliás, era magnetizador. Dr. Brad e o hipnotismo, é o pai do hipnotismo. Charcot, o neurologista, fazia coisas como Mesmer fazia. Albert de Rochat. De Rochat é aquele que, pela primeira vez, usando passes longitudinais, ele exterioriza o duplo etérico de um adulto. Isso é uma coisa muito marcante para trabalharmos um outro dia. Freud e a psicanálise, experiências e observações pessoais, e a ideia do Dr. Carl Wickland. Essa é uma figura linda. Anna Wickland era sua esposa, ele médico, e a sua esposa médium. Quando ele chegava em casa, às vezes, ele falava dos doentes que ele havia conhecido no hospital e na clínica para a esposa. E não é que a esposa começava a ver e começava a receber entidades sofredoras ligadas aos problemas médicos dos pacientes? E aí ele publica um livro extraordinário chamado como a experiência dele entre os mortos. O título exatamente era, em francês, 30 ans parmi les morts. 30 anos entre os mortos. Claro, ele aprendeu muito e escreveu esta obra, não é? Eles eram suecos e eu tenho aqui em casa um exemplar versado para a língua francesa. 30 ans parmi les morts. É um estudo belíssimo, né? Pós-Kardec, claro. Não vou comentar hoje sobre modelo quântico do pensamento, podemos deixar isto para um outro dia. Eu ia também apresentar casos ilustrativos em que o fator tempo e o fator memória são muito importantes. Mas, pelo adiantado da hora, nós vamos deixar carinhosamente para um outro momento. Queria agradecer a todos e devolver ao Péricles agora, nosso anfitrião, a condução da reunião. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, querido amigo Dr. Sérgio, pelos seus esclarecimentos nessa noite. Estamos bastante felizes com a sua presença e deixamos de antemão
Em nome da Sociedade Espírita Serriense, receba o nosso abraço fraternal pela sua participação essa noite. Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço a todos vocês de Serrinha, do interior da Bahia, de Salvador, do estado todo, e a quem mais esteja conosco nos acompanhando hoje. Nós Um temos forte uma abraço a todos vocês. Nós temos uma pergunta da nossa irmã Marione Trindade. Se eu colocar aí na tela, o senhor consegue ler? Sim, acredito que sim. É realmente necessário a regressão de memória, já que o espírito, ao reencarnar, recebe o véu do esquecimento? Eu havia comentado isto. De regra, praticamente algo universal é para esquecermos. Isso é fruto da providência divina a nosso benefício. Mas a terapia de vidas passadas, a terapia regressiva, ela tem as suas indicações, desde que em mãos espíritas, eu diria, se possível, em mãos habilidosas, e que conheçam os mecanismos espirituais de tudo que envolve o sofrimento humano. Então, de regra, é para não se buscar, mas há casos em que a indicação é médica, numa medicina em fronteira com a espiritualidade, mas com muita prudência, com muita cautela, porque isto pode ensejar agravamento dos problemas que eram a razão de ser da indicação de se buscar isto. Então, eu pessoalmente indico muito raramente esta possibilidade. E como a nossa equipe mediúnica, ou qualquer equipe que esteja trabalhando conosco em qualquer lugar no Brasil ou no mundo, nós podemos acessar o passado sem que o próprio paciente esteja presente, sem que ele seja, vamos dizer, trazido para uma dinâmica pessoal dele voltar ao passado. Os médiums, a equipe é que vai ao passado. E isto basta, na grande maioria dos casos. Obrigado, meu irmão. Eu tenho uma outra pergunta que veio para o meu particular aqui, que eu vou ler para o senhor. Quando desencarnamos, levamos as lembranças em nossas memórias dos atos praticados? E que memórias são essas? Essas são as memórias recentes. Não é? É claro que tem aspectos da vida humana de qualquer encarnação que a lembrança não tem nenhum significado. Quantas vezes nós fazemos ou fizemos refeições ao longo da existência? Milhares de vezes. O que de refeições, por exemplo, valeria a pena nós nos lembrarmos do outro lado da vida? Praticamente nada. Não é verdade? A não ser a ideia de que chegamos numa colônia onde nós não temos alimentos como nós tínhamos no plano físico. E aí podemos recordar com uma certa saudade de um alimento que nós gostávamos. Mas nós vamos ter que nos adaptar, não é? Tudo é muito mais simples do outro lado. Então, em geral, tudo está registrado. Tudo. Mas só o que é relevante tem sentido de estar sendo lembrado oportunamente. Dentro de uma terapêutica no mundo espiritual, de um diálogo com espíritos mais amadurecidos, visando a nossa melhora mental, a nossa saúde do ponto de vista espiritual, moral e assim por diante. Muito obrigado. Agora nós temos uma última pergunta, que é de minha querida esposa. Eu vou colocar aí na tela para o senhor comentar.
Lúcia, eu não entendi bem. Poderia um pouco mais sobre o esquecimento diante do sofrimento. Olha, há uma tendência, graças a Deus, a misericórdia divina, de nós esquecermos certas vivências antigas. Claro que nas outras vidas não é para se esquecer, porque os conflitos foram muitos e a lembrança das dificuldades nos atrapalhariam imensamente, criando como que uma estagnação espiritual, não é? Mas mesmo no dia a dia, o esquecer é benéfico. Mesmo que lá na intimidade do cérebro, do perispírito e da alma, nós tenhamos os registros, não é? A sucessão de eventos, a ideia de que tudo que vai acontecendo em geral vai sendo de mais importante significado quanto mais o tempo e a vida passa, que as questões mais antigas, elas tenderão, não todas, a se tornarem menos relevantes. E aí o esquecimento, a perda desta memória destes conteúdos é algo que é benéfico, porque aí nós vamos nos ocupando com o presente, sonhando com o futuro, valorizando o presente para que o futuro seja melhor, mas guardando conosco as lembranças para que nós não façamos do mesmo modo que antes, se aquelas atitudes, escolhas, elas nos trouxeram dificuldades. Por outro lado, se elas nos trouxeram benefícios, avanços, etapas vencidas para uma condição de maior felicidade, nós vamos gostar de lembrar. Nós vamos ter a valorização da lembrança. Então, tudo isto o cérebro humano faz. Não tanto o biológico, mas o do perispírito e a mente humana que está na alma. Obrigado, doutor Sérgio, pelo seu esclarecimento, pela sua bela palestra. Eu queria, antes de encerrar e passar a palavra para o senhor, lembrar que de 30 a 2/11 acontecerá o 19º Congresso Espírita do Estado da Bahia. E peço a todos que se inscrevam através do canal da FEB. E que na próxima sexta-feira nós temos aqui, com o tema A Procura de Deus, o ilustríssimo doutor André Luiz Peixinho, que hoje é presidente do Conselho Deliberativo da Federação do Estado da Bahia. Conto com a participação de todos. E ao senhor, querido amigo doutor Sérgio, eu deixo os microfones abertos para suas considerações finais com os nossos sinceros agradecimentos. Muito bem, Péricles. Muito bem, amigos. Foi uma alegria nós podermos participar deste encontro esta noite, que nós nos vejamos mais para o futuro, examinando outros conteúdos úteis para nós. Deixo para todos vocês um abraço apertado, votos de um fim de ano maravilhoso que se contraponha às dificuldades que nós todos vivemos desses tempos no Brasil, assolado por causa da pandemia. Um carinhoso abraço a todos, uma linda noite e um até breve para todos. Obrigado, doutor Sérgio. Agora trago de volta Vinícius Marques para finalizar o nosso trabalho da noite. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede meu coração.
Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio ao meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus, seguindo Jesus. Lindo, Vinícius, muito lindo. Agora, faça o adiantado da hora, que nem diz o outro, faça uma música aí para encerrar o nosso trabalho em forma de oração. E desde já, gratidão pela sua participação, gratidão ao doutor Sérgio e a todos que participaram nessa noite bela e maravilhosa, né, de tanto ensinamento e aprendizado. Uma boa semana para todos, que Jesus ilumine e ampare o caminho de cada um. Até a próxima semana, com o doutor André Luiz Peixinho, com o tema A Procura de Deus. É com você, Márcio. Pode encerrar daí. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, manda-se em preces, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E esta luz é Jesus.
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, manda-se em preces, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, e esta luz é Jesus.